Boa, muito boa! Adriano Bertin por aqui, iniciando mais um vídeo para o Golazzo, o canal que é fonte de cálcio. E já vai se acostumando, né? Que a gente bem espera ali a parada para a data FIFA, o Campeonato Italiano Série A e até a Série B acabam congelados momentaneamente para passagem dos jogos da seleção italiana e aí alguma coisa muito significativa, muito importante acontece e a gente tem que parar ali, pausar o nosso descanso para falar sobre esse assunto. É óbvio que eu estou falando da troca de treinador aí no Napoli. Saiu demitido o Rudi Garcia e aí a contratação já anunciada, já oficializada de Walter Mazzarri vai comandar o time Azzurro aí pelo restante da temporada. Será que chega até o final? A gente vai falar sobre isso com certeza e é claro que eu já deixo o convite para você deixar o seu like nesse vídeo aqui. Se você não está inscrito ainda no canal que é Fonte de Cálcio, faça a sua inscrição, por aqui a gente fala muito sobre o futebol italiano e é claro, já deixa de pronto o seu comentário com a sua opinião sobre essa troca. Foi uma opção correta demitir o Rudi Garcia aí no alto da rodada número 12 e ainda mais, a contratação do Mazzarri foi uma boa aí para liderar o Napoli, quem sabe rumo ao título do campeonato italiano, tem Champions League também. Deixe aí a sua opinião. Vou tentar explicar a situação aqui e trazer um pouco claro da minha versão desse acontecimento. Bom, estava meio inevitável, né? A demissão aí do Rudi Garcia. A gente vem acompanhando não só a performance do Napoli, que, claro, o atual campeão italiano, a gente espera que apresente futebol e performances semelhantes na temporada seguinte e não está acontecendo. Não está péssimo, mas não está acontecendo da maneira como acontecia com o Luciano Spalletti, atual treinador da seleção italiana. Mas o problema, pelo menos a impressão que a gente fica do real problema que fez aí o senhor Garcia deixar o comando do Napoli, não foi tão e somente a performance, até porque trouxeram o Mazzarri aí, eu vou dar minha opinião já na sequência, mas me parece que foi a questão do clima, ou o famoso vestiário que a gente cita tanto aqui no Brasil, mas eu acho que tem uma pequena diferença sobre perder o vestiário. Pelo menos as informações que a gente recebe quando isso acontece no futebol brasileiro é de uma maneira bem trágica, assim, na verdade, quase como se houvesse uma sabotagem interna. Enquanto na Itália, ou pelo menos nesse caso, não me parece ser semelhante situação. Na verdade, parece ser aquela falta de ímpeto que os jogadores normalmente apresentam ou deveriam apresentar. Eu acho que não vinha mais com essa figura no banco de reservas. Parece que teve até uma certa humilhação aí do próprio presidente do Nápoles, o Aurélio De Laurentiis, no desligamento do Rudi Garcia, mas os problemas a gente veio noticiando ao longo da temporada 2023-2024, né? Substitui o Kvaratskhelia, o cara sai bravo, explicitamente bravo, substitui o Osimhen, a mesma coisa, e aí numa partida que está ali perdendo ou precisando buscar o resultado dentro de casa, me tira o Kvaratskhelia, me tira o Osimhen e coloca o Simeone. Então você está precisando reverter uma situação, coisa que o Spalletti já enfrentou na temporada passada, mas o que ele fazia? Bota todo mundo para jogo, deixa o Osimhen e o Simeone juntos. Não, tirava o Osimhen para colocar o Simeone. Então, qual que era o resultado esperado disso? E aí meio que todo mundo ia já na onda de fritar o treinador, né? Até a transmissão do campeonato italiano chegou a mostrar, num desses momentos de tirar os titulares, eles assistindo ao jogo ali do banco de reservas, vinha o foco no primeiro plano nos jogadores que saíram e depois para a derrota, né? O placar mostrando o Napoli ainda perdendo e finalmente o Rudi Garcia no banco ali sem saber exatamente o que fazer. E aí a demissão veio, como estava todo mundo já meio que esperando, né? Na Itália a gente tem aquela expressão de será que o treinador vai comer o panetone? É uma maneira de falar que será que ele vai permanecer no cargo até as festas de Natal, até dezembro? E não, o Rudi Garcia não vai comer o panetone. Claro que o desfecho aí, o capítulo final da sua história no Napoli foi a derrota para o Empoli em casa na última rodada da Série A. Napoli massacrou, não fez o gol, 0-0 até os acréscimos do segundo tempo e aí tomou o gol que formatou aí a vitória do Empoli e, por consequência, a demissão do Rudi Garcia. Beleza, quem vem no lugar dele? Falaram muitos nomes aí no noticiário italiano até chegar em Walter Mazzarri. A minha
impressão, não chega a ser exatamente o Lucha italiano, acho que a comparação não é exatamente essa, até peço perdão aí por ter chamado a atenção dessa maneira, mas tem algo semelhante na minha visão. Primeiramente, a gente tem que lembrar que se trata de um cara super conhecido no futebol italiano, respeitado até certo ponto e com 700 jogos na Série A. 700 jogos aí no futebol profissional italiano, tem esse cara na função de treinador. Então é uma figura muito conhecida, muito respeitada até certo ponto, sobretudo no Napoli. Há 10 anos ele estava lá comandando o Napoli. Lembra aquela geração que começou a trazer o Napoli de volta para o grande cenário do futebol italiano? Cavani, Lavezzi, Hamsik, obviamente, durante muito tempo o maior artilheiro da história do Napoli aí. Então ele pegou aquela parte da história de renascimento do Napoli e ele era o treinador. Ficou uns 3 anos ali, há 10 anos atrás, na nossa matemática, na nossa linha do tempo aí, ganhou até uma Copa Itália, então tem essa saudade, essa boa lembrança dele. Qual foi o problema, o meu problema com o Walter Mazzarri? Primeiro que ele é conhecido por causa do meme, né? Tem diversas imagens, parece a mesma, mas não é, dele sempre apontando para o relógio, assim, falando, e o acréscimo, e o atraso no jogo. Então é uma marca registrada dele aí, mas na sequência os trabalhos bons, e até esse trabalho que teve vice colocação no campeonato italiano com o próprio Napoli, não se repetiram. Ele pegou uma Inter naquela fase desgraçada lá que o Milan estava mal pra caramba, a Inter também estava péssima, então ele pegou aquela fase ali, até apresentou um bom trabalho, mas depois as coisas simplesmente não aconteceram. A minha memória recente, deixo o convite para você compartilhar a sua também, é dele lidando com o time para não cair, e aí fazendo trabalhos ruins novamente. A memória mais fresca, na verdade, é a temporada 21-22, que acabou no rebaixamento do Cagliari. Naquela temporada, ele alcançou a marca das 700 partidas aí enquanto treinador, mas acabou no rebaixamento também, tanto que ele nem ficou. Ele assumiu o Napoli, o Cagliari durante a temporada, e aí perdeu jogos seguidos, foi demitido e no final o Cagliari acabou rebaixado para a Série B mesmo assim. E aí não fez mais nada e agora volta para o Napoli 10 anos depois, tentando reconstruir. Assim, será que estão mirando título, mirando avanço em Champions League, mirando título de Copa Itália também? Eu acho bem difícil assim. É que assim, o Napoli faz isso, o Aurélio De Laurentiis faz isso, e é por isso que eu passei um papelaço aí quando eu duvidei bastante do Spalletti, do Kvaratskhelia, de todo mundo, duvidei de todos porque o Napoli nos provoca essa constatação, essa observação com esses tiros loucos que, óbvio, já deu certo, e eu pedi desculpas pela minha análise prévia, pela minha aposta, mas eu sou obrigado a fazê-la novamente. Eu duvido muito assim que o trabalho do Mazzarri possa ser bem melhor que o Rudy Garcia estava fazendo. Novamente, a campanha estava ok, dá para brigar por título ainda, avançando em Champions League e tudo mais, mas a questão do clima não pegava mais. E essa questão do clima é exatamente o que o Mazzarri pode trazer de bom, porque do contrário, aí que vem a minha tentativa de comparação com o Lucha, de sim, um nome brilhante, até não tão brilhante quanto o Lucha no cenário nacional, e ele no cenário nacional italiano, mas ainda assim com a sua representatividade, as suas estatísticas aí, mas que foi ficando cada vez mais no passado, tanto que assim, por que depois dessa passagem pelo Cagliari, tá bom, acabou o rebaixamento, mas nenhum time tentou pegar nem meio de tabela, nem tentando ficar na Série A, nem tentando subir para a Série A também. Teve até uma passagem esquisita pela Premier League aí, mas por que será que isso aconteceu? Então acho que essa é a comparação, sabe? Um nome forte, conhecido, famoso, mas que foi ficando cada vez mais para trás, e agora um grande time ressurge e traz ele de volta, tentando buscar novos ares. E acho que a questão do ar é capaz da gente esperar, mas performance eu sigo duvidando, viu? Vou arriscar com a minha dúvida aqui, não sei não. Deixa o convite para você deixar o seu comentário aí mais uma vez. Fala aí, o que será do Napoli agora com Walter Mazzarri no comando? Porque eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, até a próxima!